falar para mim. Pastor, você fez isso, viu? Não autorizei. Essa foi a música que ela cantou ontem lá no Labareda de Fogo, que, como eu disse, foi uma tremenda de uma bênção, né? Ok, hoje eu quero falar sobre o texto da Bíblia em João 12, capítulo 12, versículo 20, diz: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Vocês dizem amém? Amém. Uau! Aqui nós estamos vendo um episódio, um momento tremendo na vida de Jesus. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi que naquela festa da Páscoa tinha um grupo de pessoas que era um grupo de gregos. E esse grupo estava lá na Páscoa, certamente eles de lugares distantes, eles tinham vindo para a Páscoa ali em Jerusalém. E eles já deviam ter ouvido falar de Jesus. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, se tornou famosa e corria, de algum jeito ou de outro, eles ficaram sabendo. Mas eles não tinham visto a Jesus. Então eles procuraram Filipe e falaram com ele: olha, nós queremos ver Jesus. Que coisa boa, não? Querer ver Jesus. Aí Filipe foi e falou com outros a respeito disto e foram falar com Jesus. Eu imagino que quando eles chegaram perto de Jesus, disseram: Senhor, tem um grupo de pessoas aí que querem te ver. E a resposta de Jesus foi interessante, porque ele não respondeu diretamente ao pedido. Ele não falou nada especificamente sobre o que foi solicitado. E aí então ele começou a dizer algo assim: chegou a hora, chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Quer dizer, Jesus estava antevendo que o momento tremendo da vida dele estava para acontecer. Jesus sabia em toda a sua vida que para ele estava destinada a cruz. Ele sabia desde o começo que ele iria ter uma morte lenta e dolorosa. Mas sabe, ele estava vivendo, mas de repente chega o momento em que ele percebe que agora a coisa está próxima. Só que ele, em vez de destacar o sofrimento e a dor que ele iria passar, ele preferiu dizer o seguinte: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Quer dizer, aquilo que para muitos tinha um sentido de dor, de sofrimento, de desprezo, de vergonha, para Jesus era o seguinte: glorificado. Tinha concluído aquilo que era a sua missão. Ele estava anunciando que iria morrer
mas que a morte dele seria algo para glorificar a Deus e a ele próprio, Jesus. Porque ele sabia que não ficaria morto, porque ele mesmo falou em outras ocasiões que ele iria morrer, ficaria 3 dias e se levantaria de novo. Então, nada era escondido dele, ele tinha esta clara percepção do que iria acontecer com ele. Mas aí ele usa uma ilustração, que dentro daquilo o Filho do Homem vai ser glorificado. Ele usa de uma ilustração dizendo assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Isso aqui, gente, é algo que todos nós, que somos servos de Deus, que servimos a Deus, servo de Deus, servo é aquele que trabalha para alguém, e nós servimos, somos servos de Deus. Na verdade, para a gente falar mais exatamente da forma bíblica, nós não somos servos de Deus. A grande verdade é que nós somos filhos de Deus, servos de Jesus. Ok? Essa é a forma mais correta de entender nosso posicionamento. Filhos de Deus. Como Jesus é filho, nós também somos. Jesus é filho, vamos dizer, legítimo. Nós somos por adoção. Deus nos adotou e nos colocou como filho, não de outros que ele adotou e está o nome de outro pai. Não, ele é o nosso pai. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Mas somos, vamos dizer, servos de Jesus. Aqui a palavra, porque é o próprio Jesus dizendo: quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então nós somos servos de Jesus. Agora, a gente pensa nesse, vamos dizer, neste posicionamento de servo de Jesus. Quer dizer, nós fazemos as coisas para Ele. Nós fazemos as coisas que Ele nos ordena fazer. Nós seguimos os seus passos. Nós estamos debaixo da vontade dEle. Nós devemos ser submissos a Ele. Só que para isso, Ele usou essa ilustração. Se um trigo não for jogado na terra para morrer, ele fica só. Então eu tenho aqui um pouquinho de trigo. Sabe que interessante, eu, por exemplo, conheci muito milho da roça, né? Minas Gerais. Mas trigo, dá trigo no Brasil, hein? Quem sabe onde que dá trigo, hein? No sul? Mato Grosso? No sul. Eu sei que, por exemplo, eu nunca fui para essas regiões, nunca vi trigo, a não ser assim. Isso aqui é o trigo. Agora, se ele fica do jeito que está na minha mão, ele vai ficar assim só. Vamos pegar aqui um raminho só. Ele fica sozinho. Só ele. Mas se nós pegarmos esse trigo, cavarmos a terra e colocarmos lá, sabe o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer. Vai morrer. Mas só quando ele apodrece e morre lá, é que depois de um tempo ele brota. Ele aparece de novo. Ele não fica mais só. Ele produz muito fruto. É o que a Bíblia diz. Então, se nós queremos ser servos de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos morrer. Senão nós vamos ficar sozinhos. Nós precisamos ser lançados na terra e morrer. Ficamos desfeitos, não somos mais nada. Nós não somos mais doutor, não somos líder, não somos ricos, não somos pobres, não temos título. Morremos, acabou.
Fica embaixo da terra. Então essa é a primeira coisa que você que deseja ou que já é servo de Deus, temos que passar por esse processo. Ser enterrado. Acabar com a nossa arrogância, nosso orgulho, o nosso tudo. Morre, é desfeito, apodrece lá na terra. Mas o que acontece aqui, interessante é que se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Pergunta do pastor Caio para vocês. Vocês querem ficar assim? Ou querem morrer e dar muito fruto? Qual a sua decisão? Qual o seu pensamento? Isto? Sozinho? Ou isto e muito mais? O desejo do coração de Deus é que nós produzamos muitos frutos. Muito bem. Somos o trigo. Agora, para produzir e mostrar serviço, para fazer aquilo que foi destinado, o trigo precisa ser arrancado. E aí começa a sofrer. Bom, já sofre quando morre ali. Agora, quando ele nasce, está todo assim, vai lá o ceifeiro e, vamos fazer da forma mais simples, mete a mão lá e arranca. E o trigo começa a sofrer. Saiu do seu lugarzinho de sossego, o vento vem, bate, joga para lá e para cá, o sol, aquela alegria, aquela euforia toda, mas vem alguém lá e... Primeira dor, primeiro momento de... Não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Esperava continuar crescendo aqui junto com os outros, olha só. Mas agora te arrancaram. Desliga ali, para ele não me interromper. Já interrompeu. Então, se você vai servir na obra de Deus, prepare-se, porque você vai sofrer. Não tem jeito, não tem como servir a Jesus sem dor, sem sofrimento. Passa por isto. E o arrancar da terra é apenas o começo, é apenas o princípio. Eu pergunto, você ainda quer ser servo de Deus? Sabendo disso? É? Gente corajosa, rapaz. Mas tem mais. Esse trigo ele é arrancado e aí ele começa a ficar de novo contente. Bom, agora me levaram, enfeitaram um vaso, ou me colocaram num caminhão. Agora estou andando nesse truck aqui. Para onde que eu estou indo? Eu estou vendo coisas novas. Eu estava lá no meu pezinho, só via outros trigos. Agora não, agora estou vendo outras coisas bonitas, coisa e tal. O que é isso? Ele começa a euforia para ele. Quando ele menos percebe, ele está perto de um negócio de moer trigo. Ele esperneia, pula, quer fugir, mas não tem escape. Enfim, o bichinho lá, moído, triturado. Você já imaginou quanto que você já foi triturado por amor a Deus? Quanto que você já sofreu por ser crente em Cristo Jesus? Mas talvez nós não passemos ainda por isso, de ser moído até um ponto que desaparece. O trigo já não aparece mais. Agora o que aparece é a farinha. Agora não tem mais este aqui e este, disputando quem é o mais bonito. Eu sou maior, eu sou mais gordinho. Eu tenho mais brilho do que você. Não, agora tudo virou farinha. Como é que é? Do mesmo saco. É tudo igual aqui.
Então nós, como servos de Deus, somos moídos para ficarmos um só. Não tem grande, não tem pequeno, não identifica aqui, somos todos iguais. Agora você vai virar para quem está de perto de você e falar: eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. E fala o que a pastora Glenda falou: somos farinhas do mesmo saco. Porque é o seguinte, igreja, nós estamos juntos, servindo ao Senhor Jesus como um grupo unido que quer fazer a obra de Deus. Ninguém deve querer aparecer mais do que o outro, porque é tudo farinha do mesmo saco. Tudo que a gente faz é útil, é bom. O trigo sumiu, virou farinha. Você já comeu farinha pura? Farinha serve para muita coisa, né? O bolo gostoso que algumas pessoas da igreja fazem. Aquela, como é que chama aquilo lá? Orelha de gato, que alguns chamam cueca virada. Sai de mim, que nome feio! Cavaquinho. Na minha terra chama outro nome, né? Lá é nome italiano, pareceu Crispella. Nome chique. Chique. Quando eu fizer agora, não fala cueca virada, cavaquinho. Fala assim, Crispella. Ninguém sabe o que é. Mas é Crispella. Farinha. Mas para ser o fruto que o Espírito espera, essa farinha que já, esse trigo que já virou farinha, que já sofreu, e no caso aqui nós somos esse trigo que já viramos farinha. Mas quem vai comer farinha pura? Tem que fazer bolo, pão. Vamos pegar o pão. Para fazer o pão, vocês entendem melhor disso do que eu. O que acontece com essa farinha? Ela é jogada no meio de outras coisas, né? Mistura com açúcar, leite. E nessa hora a farinha fica toda feliz. Agora eu estou ganhando companhias aqui. Olha esse leite branquinho. Olha aqui, o fermento, né? Tudo. Vai fazer o pão, não é? Então, virou aquela massa, ele está todo contente, a farinha, aquele trigo que virou farinha está contente assim, quando ele menos espera, abre o forno. Abre o forno. E alguém fala, está 350 graus, põe para 450. Aí é enfiado lá. Colocado no forno. Está pronto para ir para o forno? Você quer servir a Jesus? Você tem que virar farinha e ir para o forno. Ou bolo, ou pão. Você vai para o forno. E eu não sei, eu fiz não. Só botei no forno o pão de queijo. 42 minutos. Que é o que eu tenho lá, 350 graus. Você já pensou em passar 42 minutos no forno? Com 350 graus? Prepara, se você é servo de Deus, servo de Jesus, na obra de Deus, você não vai escapar do forno. Mas aí, finalmente, você ficou pronto. Finalmente! Pão! Agora você vai alimentar. Passou, virou, passou pelo moinho, virou farinha, passou pelo forno, virou pão. Ainda não tem nada de tudo igual aqui. Você virou pão, agora você está pronto para alimentar.
os outros. Agora sim, você está produzindo na obra de Deus. Mas se prepare. Isso é pão. O que acontece com o pão? É comida. Vão morder você. Vão mastigar. Até o fim, para você ser aquilo que Deus quer que você seja, você está destinado a pagar um preço. Eu já paguei muito, pelos meus muitos anos de idade e de ministério. Mas aqui tem muita gente, muito pão, que vai alimentar as nações, que vai salvar pessoas, que vai batizar nas águas, que vai levar a cura divina, que vai levar a cura da alma, que vai transformar essas pessoas que estão chorando, pessoas que vão passar a rir, porque trigo virou farinha, virou agora pão e está alimentando as nações. Aleluia! Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus passou por tudo isso que eu falei. Jesus sofreu todas as coisas que eu mencionei. Mas porque ele passou por tudo isso, por todo este sofrimento, Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. E é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja Ele para todo sempre. Aleluia. Bom, vamos concluir aqui. A mensagem foi pregada, foi anunciada, vários tipos de sofrimento desse trigo. Como você se coloca nisso tudo? Você está realmente com disposição física, espiritual, mental, de dizer: eu quero, eu sei que mesmo que eu tenha que sofrer, e pelo que a gente vê aqui, vai sofrer, mas mesmo assim, eu quero ser um trigo nas mãos de Deus, e deixa Ele fazer comigo o que Ele quiser. Quem está disposto a isso, fique em pé, nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos estar aqui orando e bem